camada de ozônio é composta não só por ozônio, que é o O3, mas também por O e O2, e estão todos em equilíbrio um com o outro. Nessas trocas de equilíbrio, sempre o O3 fica sobrando a mais, o que é uma boa notícia para nós, porque precisamos desse O3 lá. Agora, o problema que vem com o uso de CFCs é que ele muda o equilíbrio de uma maneira que não serve para nós. O Cl, que se separa do CFC por meio de raios ultravioletas, catalisa o ozônio em O2, jogando fora de equilíbrio, porque os átomos de cloro aceleram a decomposição relativa à reformação de ozônio. E isso significa que a concentração de O3, onde tem Cl, irá diminuir muito. Então, o que acontece é mais ou menos assim. O CF2Cl2 perde um Cl para a energia e luz da atmosfera. Esse Cl, sozinho, se junta com o O3 em busca de seu oitavo elétron, formando o monóxido de cloro, ClO e O2. Isso já é ruim o suficiente, mas o que acontece a seguir é pior, pois o Cl consegue continuar sua destruição. O oxigênio sozinho pode, em seguida, juntar-se com o ClO, formando outra molécula de O2 e deixando o Cl livre novamente. Dessa maneira, o Cl pode unir-se novamente com outro O3 e reiniciar o processo. Com a camada de ozônio, portanto, o que muda é que de O3 mais O passa para duas moléculas de O2. Esse processo pode se repetir milhões de vezes, e é aí que está o grande perigo com o uso de CFCs, em que uma pequena quantidade já pode providenciar o catalisador necessário para dizimar a camada de ozônio. Essa é a notícia ruim. O bom é que a produção de O3 é um equilíbrio, então, quanto mais se retira o uso desses CFCs para o bem da alta atmosfera, mais o O3 deve naturalmente se reestabelecer no equilíbrio apropriado. Por isso que na Antártida está havendo a renovação da camada, de acordo com a revista Science. Na Antártida, o buraco era mais acentuado devido à grande concentração de HNO3 que se forma no continente mais frio da Terra. Essa nuvem ajuda os CFCs a ficarem por ainda mais tempo, causando mais destruição do O3. Isso acontece muito em outubro, na primavera do continente. Agora, segundo especialistas que analisam a camada, a partir do Protocolo de Montreal houve a diminuição no tamanho do buraco, já que está decaindo o número de CFCs na atmosfera alta. Usando satélites, pesquisas feitas direto do solo da Antártida e balões de medição de ozônio, desde 2000 o buraco no mês de setembro diminuiu em 4 milhões de quilômetros quadrados, área maior do que a Índia. Ainda foi feito, como mostra o gráfico, uma pesquisa que mostra que a diminuição mais perceptível do buraco é devido aos produtos químicos ao longo dos anos, mesmo que o clima e atividades vulcânicas ainda oscilem bastante o tamanho do buraco, trazendo muitos danos à camada. Embora o buraco tenha começado a ser curado, os produtos contendo cloro e bromo, por exemplo, têm a vida na atmosfera extremamente longa e os cientistas não esperam que o buraco se feche completamente até 2050 no mais breve.